Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Sagitário. Leitura válida também para o ascendente, lunar e Vênus. Esse é um espaço seguro, na qual você pode interagir comigo, interagir ali com outros inscritos. Você pode desabafar, contar sua história de vida, se assim você se sentir à vontade. Porém, comentários que desrespeitem as diretrizes do canal serão comentários excluídos e a conta do usuário será bloqueada. Bom, então vamos seguir aqui, começando pela energia que vai estar influenciando esse momento para vocês. E Sagitário, essa é uma energia que fala muito sobre observar as coisas de uma certa distância, saber o momento certo de agir. Então, você vai notar que no seu ambiente em torno, seja em qualquer tipo de situação que você esteja lidando, você vai perceber que não importa quantas vezes você fale sobre algo, você peça algo, ou você espere uma mudança, que parece que tudo se mantém como está. Você espera uma melhora, mas parece que a tendência é piorar. Então você toma uma atitude diferente nesse momento. Você vai procurar ficar em silêncio. Você pode até se reunir com algumas pessoas, porque às vezes você tem compromissos e tarefas, né, relacionados a elas. Mas você não vai pedir mais nada, você não vai exigir mais nada, você simplesmente só vai observar a situação, só vai observar o cenário em si, ou até mesmo como essa pessoa se comporta a partir do momento que você evita falar com ela sobre um assunto, ou você evita comparecer, né, em algum local. Quando você faz isso, você começa a receber muita mensagem, você começa a ter pessoas te procurando, te ligando para querer saber o que está acontecendo. É como se eles pensassem o seguinte: eles estão quietos demais, o que será que está acontecendo? Eu não vejo eles me mandando tanta mensagem como antes, eu não vejo eles eu não pego eles me ligando, tem alguma coisa acontecendo. E é aí que vai entrar conversas como interrogatórios, uma energia muito curiosa. E claro, tem que ter cautela, porque no meio disso tudo pode ter pessoas que realmente às vezes só têm interesse em saber como é que está a sua vida, para poder te levar a problema ou para poder negativar alguma coisa ou comparar alguma coisa. Mas essa energia é uma energia que vai fazer com que vocês observem mais e se expresse menos. É claro que isso pode gerar uma curiosidade do seu entorno. Quem é ela, né? Quem é ele? Com o que será que eles trabalham? O que será que eles fazem no dia a dia? Então você vai perceber às vezes solicitações chegando para você, de pessoas que te viram em algum lugar. Às vezes solicitações de pessoas que já não estão mais na sua vida, ou até mensagens, porque existe uma curiosidade ou um interesse ali. Mas é importante sempre pautar se tem uma boa intenção atribuída a isso ou não. Então eu também vejo uma postura de às vezes você nem precisar dar satisfação. Você está agindo naquilo que você considera certo para si e você não está dando satisfação, não está se importando com o que uma pessoa pensa, o que ela sente. Você simplesmente aqui está fazendo a sua parte. Tudo bem? Então isso aqui é uma energia que, se tiver, por exemplo, pessoas no seu entorno querendo chamar sua atenção, existe assim da parte de você. Você sabe que a pessoa está ali, você visualiza isso, mas você não vai dar abertura. É como se você não tivesse dando moral para aquela pessoa, e principalmente pessoas que estão acostumadas a serem bajuladas aqui de alguma forma. Tudo bem? Vamos continuar seguindo aqui. Para entender um pouco mais.
Esta energia, ela fala basicamente que você está tentando manter a paz. Vocês já ouviram aquele ditado? Às vezes eu estou tentando evoluir espiritualmente, mas parece que as pessoas não colaboram. Então vamos usar isso, né, para explicar essa energia. Vocês estão tentando manter a paz em meio aos espinhos. Às vezes você está num ambiente de trabalho que não é um dos melhores. Às vezes você lida com pessoas, né, que não são tão agradáveis. Você pode estar num ambiente familiar onde você está tentando manter a integridade, manter a tranquilidade, resolver as coisas de uma forma pacífica, mas o ambiente em si, os familiares em si, não contribuem, porque sempre estão causando confusão, sempre estão causando problemas aqui. E você está tentando manter a paz, mesmo com o ambiente tentando te atrapalhar. Porque manter a paz diante aos espinhos também é ser provocado por alguém. É você estar fazendo sua vida, resolvendo suas coisas, e alguém muito alguém muito impaciente ou alguém que tem esse tipo de comportamento vir ali tentar agredi-lo verbalmente, comentar coisas que não são agradáveis, ou até mesmo ter atitudes que faz com que você se sinta mal. Então, por mais que você não esteja bajulando as pessoas, você não esteja fazendo o que todos estão fazendo, espere, né, para ser de alguma forma confrontada aqui. Tudo bem? Às vezes você tem um método de tratar situações, uma forma de se explicar, de conversar, mas como eu mencionei, às vezes você está tentando fazer isso de uma forma tranquila, mas parece que o ambiente ele não favorece muito. Então sempre tem alguém querendo provocar, te atrapalhar com alguma questão. A próxima energia, ela vai falar sobre aquisição, que realmente se encaixa, né, na questão da provocação, na questão dos rumores aqui, mas fala que você não vai desistir da sua responsabilidade, você não vai desistir daquilo que você escolheu fazer. E eu vejo algo acontecendo dentro de uma comunidade. Às vezes alguma coisa, algum pensamento, alguma conversa. Eu pego o ponto da comunidade aqui, mas pode ser um ambiente fechado. Um ambiente, por exemplo, vamos colocar o seguinte. Pode ser seus vizinhos, pode ser o condomínio que você mora. Pode ser um ambiente que você vá de maneira frequente, por exemplo, uma academia, uma faculdade, um local de trabalho. Porque eu sinto assim que tem responsabilidade sua naquele local, naquela situação, mas existe muita aquisição ali também. Tudo bem? O que está sendo desafiador aqui para vocês nesse momento? O que está sendo desafiador aqui para vocês é continuar seguindo em frente, tomando a ação, mesmo nesse ambiente que não colabora. Então, assim, existe uma responsabilidade aqui. E a tendência é que você continue avançando, que você continue indo em busca daquilo que você quer. Só que pode realmente haver aqui uma circunstância na qual você sinta dificuldade de avançar. Às vezes você vai lá, se cuida, e aí chega na sua casa, tem que lidar com alguma discussão, tem que lidar com algum problema. Às vezes você se organiza financeiramente, de repente aparece uma emergência, ou aparece alguma coisa que você precisa depois arcar. Então, assim, é continuar seguindo, não desistir,
mesmo entre esses espinhos aqui. Ok? Vamos seguir, Sagitário. Vocês estão buscando estabilidade. E essa busca, né, por estabilidade é para poder manter uma melhor condição de vida ou até mesmo um equilíbrio interno, né, que pode representar ficar melhor psicologicamente, emocionalmente. E você está procurando dar passos, né, de cada vez. Aqui é aquela energia que você realmente não está agindo por impulso. Você está analisando um território, né? Então, quando você chega num local, ou chega numa situação, você não está simplesmente indo lá, falando, expressando, perguntando. Você está observando o comportamento, como que a pessoa age na sua presença, como que a pessoa está agindo na presença dos demais, como que a pessoa está falando uma coisa, mas condiz com a atitude que ela anda tendo. Então você está tendo muito cuidado, você está tendo um passo ali, né, na verdade dando um passo ali de cada vez. Só que às vezes parece que as pessoas estão tentando forçar você a agir do jeito delas, a moda delas. E isso aqui realmente não vai funcionar, porque se alguém tentar forçar alguma coisa aqui com você, você não vai pensar assim duas vezes em cortar essa pessoa da sua vida. Ou de fato se afastar dessa pessoa. Só que aqui também assim, eu vejo um casal, né? Então, pode-se falar de um casal, de uma dupla, de dois irmãos, mas aqui eu vejo assim, duas pessoas. Que essas duas pessoas, elas seguem o mesmo ritmo. Pensam do mesmo jeito, agem do mesmo jeito, seguem o mesmo ritmo. Só que o ritmo dessas duas pessoas é completamente diferente do da outra. Ou você pode estar lidando com duas pessoas em específico, né? Mas que elas andam juntas. Então, se você está ali no ambiente de trabalho, você tem dois colegas de trabalho que costumam andar juntos, tratar de assuntos juntos, que podem estar tentando forçar você a fazer alguma coisa. Pode ser forçar a você sair do trabalho, pode ser forçar você a fazer um trabalho que é deles ou delas. Se é uma questão familiar, você pode ter ali dois irmãos ou duas irmãs que está forçando, né, você a assinar um documento ou apoiá-los, né, em alguma situação. Né? Pode ser um casal, às vezes o seu irmão e sua cunhada, ou vice-versa, que está tentando influenciar você a assinar um acordo, ou assinar alguma questão de documento judicial. Né? Então, assim, é tudo um forçar, tá? Não é uma coisa que está indo por livre e espontânea vontade, né? Existe um forçar. Ou você frequenta um ambiente onde duas pessoas, uma dupla ou um casal fica fazendo coisas para você sair daquele ambiente, para você não frequentar mais, para você se sentir mal de alguma forma. Essa é a intenção. Só que você continua se mantendo firme ali. Você está indo com muita cautela porque não há um interesse em entrar em conflito, está agindo com inteligência, mas você vai perceber que vai haver algumas provocações, algumas falas desagradáveis. Por isso que fala, você tentando manter a paz em meio aos espinhos aqui de alguma forma. Né? Às vezes você não querendo se intrometer numa situação, você não querendo discutir uma situação e alguém forçando, tentando te puxar para alguma briga, tentando te puxar para algo aqui.
E assim, eu vejo que vocês vão se afastar emocionalmente aqui, seja de alguém ou seja dessa pessoa, dessa dupla. O interessante assim, é que você não tá deixando essas pessoas interferir no que você tá fazendo, isso é bom. E você se afasta disso emocionalmente porque você se considera ali maduro ou madura demais para ter que lidar com isso. Em outras ocasiões, né, se é dentro de um trabalho, você pode estar se afastando desse tipo de conflito e comunicando um chefe, um diretor, uma diretora, sobre a situação, né, dessa dupla de pessoas, esse ocorrido aqui. Você pode estar comunicando um instrutor, você pode estar comunicando um juiz, né? Ou no caso, um pai ou uma mãe. Mas assim, você está comunicando alguém superior para explicar o porquê do afastamento e por que você está tomando essa atitude, essa iniciativa de alguma forma. Tá? Mas assim, o interessante é você continuar avançando e realmente não permitir ali que a conduta de alguém faça com que você desista de algo aqui que você está construindo ou dessa responsabilidade em si. E veja só, alguém realmente, né, a intenção aqui, Sagitário, é simples, é gerar perturbação, né? Então veja o intuito dessa dupla ou dessas duas pessoas aqui. Você está lidando com duas pessoas e essas duas pessoas estão andando juntas. O intuito dessas duas pessoas, dessa dupla aqui, é perturbar a sua mente, fazer você ficar com medo, fazer você ficar passando noites e noites se perguntando o que está acontecendo, ou com preocupações, né? Por quê? Porque essas energias, elas acreditam que se elas perturbarem mais você, você vai estourar, você vai discutir, você vai criar uma confusão naquele espaço, naquele ambiente. Essas energias, elas sempre estão competindo com você de alguma forma, mas a intenção é criar esse tipo de pesadelo mental aqui, ou psicológico. E você tem que não se atrelar a isso de verdade, porque essa é a intenção. Qualquer pessoa que quer praticar o mal para alguém que não está fazendo nada para ela, nada para ele, é uma pessoa que ela vive em competição com você em relação ao que você tem, ao que você construiu. Então, assim, não se deixe levar. Como eu falei, vocês não precisam dar satisfação sobre nada, porque você está protegido ou protegida, né? Seja você está protegido ou protegida numa lei, você está protegido ou protegida porque você tem provas, documentos ou qualquer coisa que te ajude aqui nessa situação. Né? Prints, você pode ter prints que te ajude nessa situação. Né? E assim, um cuidado que precisa ter aqui, tanto para o sagitariano quanto para a sagitariana. Cuidado para não se envolver com alguém que não tenha uma idade apropriada para se relacionar. Porque independente, a pessoa diz para mim que era mais velha ou mais velho. Independente. Se você desconfiar que tem alguma coisa de errado, analisa, verifica. Porque pode acontecer aqui também de um pai ir atrás de alguém por achar que está tendo um envolvimento ou porque houve de fato esse envolvimento. Então, vamos ter bom senso aqui, certo? Tem idade e tempo para tudo bem? E outra coisa, se não for essa ocasião, se não estiver partindo de vocês, pode estar partindo de uma outra pessoa, né?
Então, procurar, né, analisar aí, se olhar, por exemplo, as redes sociais dos seus filhos, se não tem alguém ali, né, dando em cima da sua filha ou do seu filho, que não tem uma idade ainda para isso, porque eu vejo problemas com isso também nesse momento. Então é isso, tá, Sagitário? Para quem gosta de saber em relação a signos, eu tenho energia de Áries, Libra, Aquário e Gêmeos, Touro, Virgem ou Capricórnio. E é isso. Obrigada, se cuidem. Tchau, tchau.